Gente, vamos lá. Julho chegou, trazendo para muita gente tão esperadas e merecidas férias de meio de ano. Mas além do descanso, do lazer, esse período também é muito oportuno para os golpistas de plantão, Ana Hickman. Pois é, Zucatelli. Anúncios fraudulentos com preços atrativos viram poderosas iscas de centenas de famílias que veem os seus sonhos transformados em pesadelos. A polícia está no rastro dos criminosos, mas alguns cuidados na hora de fechar uma viagem são fundamentais para prevenir os golpes. Acompanhe agora na reportagem da Gabriela França. Julho, mês das férias. A pesquisa por hospedagens na internet aumenta. Além do destino, o preço também conta nessas horas. Alguns valores são tão atrativos que parecem mentira. E são. Em 2023, Márcio e Luciene caíram numa armadilha criada por um perfil falso na rede social. Um colega de trabalho da minha esposa, ele havia indicado uma pousada que ele tinha conhecido em Campos do Jordão. E aí nós fomos pesquisar essa pousada, achamos um perfil no Instagram da pousada e enviamos uma mensagem para eles responderam super solícitos, a gente falou que era uma comemoração que a gente tinha ficado noivo, né? Então eles mandaram fotos com o quarto todo produzido, pétalas de rosa, champanhe na cama, eles fizeram tudo, assim, armaram muito bem as fotos. E aí eles tinham uma promoção exclusiva e aí nós vimos uma oportunidade boa, o valor era um valor acessível. A diária na pousada escolhida custa R$ 1.200. Márcio pagou um total de R$ 800 por 3 diárias. O pagamento para um CPF, na hora a gente não se atentou. E aí depois que caiu a ficha, a gente ficou, mas é um CPF, não é um CNPJ, não sei o quê. E aí foi chegando próximo à data, né, da viagem, a gente começou a pensar, nossa, não recebemos o voucher. E aí a gente entrou em contato com o telefone que a gente estava conversando e aí a pessoa já parou de responder, já não visualizava e aí a foto sumiu. Era golpe. Falando com o gerente lá do hotel, ele me explicou que a página é uma página fake, as nossas diárias não custam R$800, principalmente para um final de semana. É um valor muito superior, vocês não são os primeiros que caem. Já teve famílias que chegaram aqui e assim não tinha reserva. Eles pagaram e vieram para cá achando que estavam com a reserva e não tinha. Conversamos por telefone com outra vítima que não quis se identificar. O lugar escolhido para a viagem era este hotel, que fica em Barra Grande, litoral do Piauí. A mulher também foi atraída por um perfil nas redes sociais. Os preços estavam muito baixos em relação aos preços do hotel normal. Não parecia muito real, porque eles mandavam as confirmações da reserva com todas as informações pelo e-mail, né? Aí parecia que era realmente algo sério. Para garantir o quarto contratado, a vítima teria que efetuar um pagamento no valor de R$ 4.230. Lá no Instagram deles tinha o link para ir direto pro WhatsApp, aí eu cliquei lá e fiz a negociação com eles toda pelo WhatsApp mesmo. Aí eles pediram, né, para fazer o pagamento dos 50% antes para confirmar a reserva, que foi o que a gente fez. E aí depois eles falaram que tinha dado um erro e que era pra gente ter que pagar de novo. E aí eu comecei a estranhar, né, porque eles falaram que depois que eu fizesse o Pix, que ia aparecer um código de algumas coisas lá que ele estava falando. Aí daí eu comecei a suspeitar já. Era golpe. Essa é uma das vítimas de uma quadrilha especializada em criar perfis falsos anunciando hospedagens no litoral piauiense. Na última semana, as polícias do Piauí, de São Paulo e de Minas Gerais prenderam numa ação conjunta 12 pessoas suspeitas de integrar o grupo. Nós falamos com o delegado responsável pela investigação. Chegamos até
os criminosos, a identificação deles, a maioria deles no estado de São Paulo, nas cidades de Itapevi, Praia Grande, Osasco, Guarulhos e na capital. Foram 66 mandados judiciais, né, cumpridos entre prisões e bloqueio de contas e buscas e apreensões. O prejuízo só no Piauí pode chegar à quantia de R$150 mil, mas com a análise desse material que foi apreendido, de celulares, dispositivos informáticos, os nossos investigadores já estão tendo uma noção de que não só no Piauí esse golpe era aplicado, mas no litoral do Brasil inteiro. Então esse número ele pode subir. O inquérito foi aberto depois do registro de 23 boletins de ocorrência entre dezembro de 2023 e março deste ano. Os valores pagos pelas vítimas eram direcionados a diversas contas bancárias para dificultar o rastreamento dos envolvidos. Dentro da organização criminosa existia aquele grupo que ficava responsável em criar os perfis falsos, dele inclusive o perfil falso, em alguns casos, com um número maior de seguidores do que o próprio perfil verdadeiro. Então tinha esse grupo que era responsável por conversar com os clientes, com as vítimas no WhatsApp, com toda a terminologia hoteleira apropriada, engenharia social, de convencimento, e um terceiro grupo que ficava responsável em receber os valores ilícitos, indevidos, né, os chamados laranjas, que depois repassavam isso para os integrantes da quadrilha. A Operação Falso Check-in continua em busca de pelo menos 6 pessoas que seguem foragidas. O gerente de um dos hotéis que virou alvo dos criminosos revelou que vinha recebendo pessoas com reservas falsas há pelo menos 3 anos. Tinha semanas aqui que nós recebíamos por dia 2, 3 pessoas ludibriadas pelo perfil fake. Não tem como a gente calcular quantas pessoas, mas são centenas de pessoas. Eu até fazia um preço menor do que a nossa diária, dependendo da minha ocupação, né? Eu já cheguei a dar upgrade para eles, tudo isso em respeito a eles. O presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis afirma que a ação criminosa também afeta a rede hoteleira. Um prejuízo muito claro para os hotéis e para as pousadas, de reputação, porque é muito ruim ter o seu nome envolvido nesse tipo de coisa. Sempre fica uma dúvida se não há uma conivência, e normalmente não há. E um prejuízo muito grande financeiro. Você tem pessoas que tiveram interesse de ir para aquela pousada ou para aquele hotel, mobilizaram recursos e às vezes batem na nossa porta sem a gente saber que eles foram lesados. Às vezes a gente só consegue saber do golpe quando o cliente chega no hotel. Para evitar cair numa cilada como essa, é importante sempre buscar o site oficial do local e ainda ligar para os hotéis antes de fechar negócio. Outra dica importante: ao fazer o Pix da reserva, atenção ao destinatário. Você tem um pedido de depósito para a pessoa física, esse negócio já começa a ficar estranho, porque os hotéis todos são regulamentados. 99,9% das vezes vai ser um CNPJ, vai ser uma razão social e que tem o nome do hotel, ou sociedade hoteleira. Márcia e a esposa acionaram a justiça e conseguiram o dinheiro de volta. Hoje, o cuidado é redobrado para que os dias de descanso não virem uma grande dor de cabeça. Ficou o aprendizado, né? E a gente sempre verifica se é um CNPJ. O medo de você chegar lá e não é.